Então, maravilha. Vamos iniciando então o papo dessa terça-feira com o Lucimar Costa, diretamente de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, conversando aqui com a gente sobre a manutenção do lambe-lambe na gestão pública, pela gestão pública, né? Bem, eu vou me apresentar rapidamente para quem está vendo aí o Papo Lambeiro pela primeira vez e não me conhece. Eu sou o Pedro Cobra, eu sou da Companhia Plástica Onírica e o Papo Lambeiro é esse programa de bate-papo sobre a linguagem do teatro lambe-lambe que a gente vem organizando aí desde o início do período de isolamento, em parceria com a Companhia Lua pra Rua, de Minas Gerais, e a Trágica Companhia de Arte do Paraná. Como de costume, a gente, durante o papo aqui, vai tentar responder perguntas que, porventura, vocês tenham vontade aí, surjam para vocês, tenham vontade de participar. Vocês podem jogar a perguntinha de vocês aí no chat que abre junto da transmissão e a gente tenta ir respondendo à medida do possível. Se por um acaso as perguntas passarem, a Larissa está aqui do meu lado, minha companheira, para anotar as perguntas e aí a gente tenta no final responder o máximo possível delas, tá bem? Vamos lá. Lembrando também que a gente tem aquele limite de 1 hora de transmissão do Instagram, então é importante que a gente consiga ser objetivos na nossa fala. Qualquer coisa eu tô com o relógio correndo aqui e aí eu te aviso, tá? Se precisar correr. Não tem problema. Tá bem. Bom, vou começar apresentando o Lucimar, nosso convidado do dia. Lucimar Costa é diretor, ator e fundador do Grupo Ela de Teatro, entidade que vem atuando desde 92 em Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, em prol da cultura e do bem social. Possui atualmente mais de 60 montagens no currículo, entre espetáculos infantis, adultos, de palco e de rua. É presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Cachoeiro de Itapemirim, membro da Academia Cachoeirense de Letras, fundador e coordenador do Arquivo Público Municipal de Cultura, Sala Evandro Moreira, e gestor de projetos culturais, como feiras literárias, festivais de teatro e projetos sociais através da cultura. Em 2008, se efetiva como funcionário da Secretaria de Cultura de Cachoeiro, e em 2018 assume o cargo de subsecretário de Cultura. Em 2019 cria o projeto Luz e Mar, em que produziu seu espetáculo de teatro lambe-lambe Sereia, que estreou hoje no canal das nossas parceiras, né, o Anima Rua On. A gente estava assistindo aqui antes de começar a transmissão. Quem não viu, veja lá. Viu? Tem até uma grande participação do artista famoso da cidade de Cachoeiro na trilha sonora. Bom, vamos lá. Muito bem-vindo, viu, Lucimar? Está oficialmente introduzido aqui no Papo Lambeiro. Tá certo, eu que agradeço o convite e é uma honra participar desse movimento que é o movimento mais novo e de total importância para o teatro do Brasil e do mundo. Obrigado. A gente está super feliz também com o Papo Lambeiro e com todo esse movimento de transmissões, né, ao vivo que tem acontecido nesse período, o que é muito bom porque faz a gente ter uma série de canais diversos sobre assuntos específicos, né, como é o nosso caso aqui, que muitas vezes falta nas grandes mídias ou, enfim, nos canais alternativos. E é importante que nós que produzimos também os nossos saberes também consigamos difundir eles nas redes da maneira que é possível. Então, a gente também está super feliz de receber tanta gente bacana e de ampliar o nosso conhecimento sobre o que a gente faz. E hoje o papo é super interessante, super urgente que a gente converse, que é sobre a manutenção do lambe-lambe pela gestão pública. Sim. Né? Então, hoje, para iniciar a nossa conversa, Lucimar, você podia nos contar um pouquinho como é que aconteceu essa aproximação sua e, então, né, da Secult aí de Cachoeiro com o Teatro Lambe-Lambe, e como é que isso tem reverberado
para a comunidade de Cachoeiro, por favor. Beleza. Primeiro, só fazendo um ajuste, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro, a sigla dela é SEMCULT, que é a Secretaria Municipal. Tá SECULT é a Secretaria de Cultura do Estado. Entendi. Mas, foi mal. Na hora os materiais ontem eu nem percebi. Agora, no final da tarde, que eu vi que estava faltando um Mzinho ali, mas tudo bem, tudo é cultura. Sim. Em Santos, para minha defesa, em Santos a gente chama de SECULT municipal. Então... Mas tá assim, certo. Tá, beleza. Então vamos lá. Bom, eu trabalho com teatro, né, desde os 8 anos de idade, por isso esse currículo um pouquinho extenso de quantidade de atividades realizadas. E desde 2000 que eu organizo o festival de teatro aqui na cidade também, né, que você participou, esteve aqui com a gente, né. A gente não conseguiu, durante esse período, desses 20 anos, tê-lo todo ano, né, seguido, porque depende muito da vontade política. A gente já conseguimos, alguns anos, fazer também sem a ajuda do governo. Mas, e desde o início, eu também sempre participei do Festival de Teatro de Curitiba, pelo Fringe. Então, sempre fui muito no Fringe, lá em Curitiba. Fui com vários espetáculos. E nas últimas 3 edições do festival nosso aqui, eu fui lá também como curador, para assistir espetáculos, para convidar para trazer para Cachoeiro. E aí, em 2017, eu conheci o Lambe Lambe, lá em Curitiba, né? E não tem como você não se apaixonar, não se encantar por essa caixinha tão lúdica que é o Lambe Lambe. E aí eu falei assim, poxa vida, podemos levar esta novidade para Cachoeiro. Levando em consideração que aqui em Cachoeiro, a cidade não tem uma tradição com espetáculos de rua, com trabalhos na rua. A cidade, o forte aqui na cidade sempre foi palco, né, dentro do teatro. Mesmo na época que nós não tínhamos teatro municipal, que a gente ficou aí um período sem o teatro municipal, os espetáculos eram apresentados dentro de auditórios. Pouquíssimos iam para a rua. E aí, em 2018, quando eu assumi a subsecretaria da cultura aqui da cidade, e aí, organizando esse primeiro festival dessa gestão, falei, bom, a gente pode dividir o festival com palco e rua e vamos acrescentar o Lambe Lambe, que eu tinha conhecido em 2017. Falei assim, vamos trazer essa novidade para a cidade, vamos ver como isso funciona. E aí, em 2018, foi quando nós trouxemos pela primeira vez, se eu não me engano, acho que 7 caixas para Cachoeiro, para o festival. E a falta do conhecimento foi até meio complicado, até alguém comentou isso numa das lives aqui, que eu coloquei, acabei fazendo junto as caixas, no mesmo horário que os espetáculos de rua. E aí houve aquele conflito danado de barulho, de um atrapalhar o outro, e na hora eu tive que tentar resolver a situação para poder não termos grandes problemas. Já no ano passado, quando você participou, eu já separei completamente o espetáculo de teatro convencional de rua do Lambe Lambe, para que o Lambe Lambe pudesse ter todo o seu momento especial só para as suas apresentações, né? E assim a gente trouxe esse estilo de teatro para Cachoeiro. Entendi. Foi super bonito a experiência em Cachoeiro ano passado. Eu gostei muito. Realmente imagino, não vi a primeira edição aí que você contou que foi junto dos espetáculos, mas pra gente foi muito gostoso, assim, foi uma experiência ótima ter um momento nosso com o público, com toda a estrutura que vocês construíram ali para receber super bem, inclusive. E esse ano, Pedro, ia ficar fantástico, porque o festival era para acontecer agora, em julho. Ele estava programado para ser agora na última semana de julho e primeira semana de agosto. A gente tinha começado a montar o festival em dezembro do ano passado. Em fevereiro,
nós tivemos, aliás, em final de janeiro, nós tivemos a maior enchente aqui da nossa região. Uma enchente, assim, 8 metros de água que o rio subiu e, assim, estragou muita coisa na cidade, inclusive o Teatro Municipal. Nunca tinha entrado água dentro do Teatro Municipal e a água entrou e acabou com tudo. O teatro está fechado, todo desmontado. E aí a gente conversando como vamos fazer o nosso festival sendo espetáculos de teatro no palco. Bom, vamos então fazer só de rua. Ia ser só de rua. E aí nós tínhamos programado trazer 15 caixas de lambe-lambe. Íamos espalhar pelo todo o centro da cidade, caixa pelas calçadas de fora a fora. Ia ficar lindo. Mas aí veio a pandemia e o festival também ficou guardado, sem poder ir para a rua. Que pena, mas ele está suspenso, ele ainda vai acontecer. Esse ano acredito que não. Esse ano eu não acredito que vai acontecer não. Mas ano que vem a gente retorna. Se o teatro não tiver reformado, ele vai ser nesses moldes, se Deus quiser. Tá bem, que bom, vamos torcer aí. 15 caixas é um número maravilhoso. Muito legal. Muito legal. E como é que foi a comunidade Cachoeiro recebendo as caixas pela primeira vez? Então, foi uma coisa assim, que eu fiquei até surpreso. Eu tinha muito medo do pessoal não aceitar bem, porque pelo costume da cidade de ser muito, não vamos dizer elitista, mas muito acostumado com o teatro bonitinho, né, com as cadeiras, sentados, espetáculos lá no palco, né, muito acostumado com isso. Então eu achei que nós teríamos problemas, mas não, o público gostou muito, os artistas gostaram muito, tanto que em 2018, em janeiro de 2018, quando eu trouxe a ideia da gente começar a trabalhar aqui em Cachoeiro, para termos essa produção, 2 artistas encamparam de imediato, o Luiz Alberto, que construiu uma caixa, a Claudinha Ferreira, outra artista plástica que também se dedicou à caixa. A Claudinha conseguiu passar, ano passado, no projeto do edital do Estado e montou 3 caixas no Lambe. Ela criou as historinhas e ela criou também um livro das historinhas. Então, quando ela ia apresentar o Lambe-Lambe, quem assistia ganhava o livro das historinhas que tinha assistido. Foi um trabalho muito legal, né? O Luiz Alberto, né, o Beto Rodrigues, depois levou esse projeto para uma cidade vizinha, Vargem Alta, aqui, onde nós tínhamos ganho um edital para teatro lá em Vargem Alta, mas o teatro tradicional, e mesmo assim ele introduziu lá esse projeto, e aí criou o projeto Lambeirinhos do Alto, onde ele criou 4 caixas lá com crianças e adolescentes, e fez um trabalho muito legal com as crianças da casa de abrigo, uma recuperação da autoestima, do relacionamento social, através do teatro Lambe-Lambe, e foi muito bacana, né? E depois, hoje nós temos em Cachoeiro 8 pessoas envolvidas com o teatro Lambe-Lambe, trabalhando de forma direta ou de forma indiretamente com esse trabalho, né? E semana passada eu ganhei um edital do Estado para desenvolver um projeto no maior bairro aqui da cidade, um bairro de vulnerabilidade social, e nós vamos fazer durante 8 meses um trabalho só com teatro Lambe-Lambe, para 60 jovens, adolescentes e jovens daquele bairro, fazendo 3 etapas com 20 jovens cada etapa, 2 meses cada etapa, criando 10 caixas por etapa e fazendo um mini festival em cada etapa. Esse edital saiu o resultado semana passada, eu estou muito feliz da gente poder trabalhar e levar para esse bairro esse trabalho que ano passado eles conheceram através das apresentações do Beto, que levou as caixas a caixa dele
para apresentar dentro do CRAS, lá nesse bairro, e agora eles vão receber esse projeto lá para desenvolver as 30 caixas. Maravilha, pô, parabéns. Que legal. Sabia. Que bacana. Pô, 60 pessoas. Muita gente. Muito legal. E justamente, já que estamos falando de editais, né, você com a sua experiência dentro da secretaria, quais são as iniciativas e as ações, então, que a gestão pública pode proporcionar para a manutenção do Mapilab, né? Quais são os caminhos para isso dentro da gestão pública? Então, eu acho que o caminho ele tem que ser da seguinte forma. A gestão pública, a Secretaria de Cultura, ela precisa de ser provocada pelos artistas para ela organizar o seu projeto de cultura para o município. Ela sozinha, por si só, ela não consegue imaginar ou pensar o que a comunidade deseja, ou quais são os novos caminhos, para onde é que a cultura está caminhando. Eu acredito que ela tem que ser provocada pelos artistas, porque esse é o caminho que nós começamos aqui em Cachoeiro em 2006, e nós temos a Secretaria de Cultura que nós temos hoje por causa de um trabalho que começou com os artistas lá em 2006, onde nós juntamos os artistas, abrimos o Conselho Municipal de Cultura, e a partir daí nós começamos a fazer documentos. Todas as eleições nós fazíamos documentos sobre o que nós esperávamos da nossa gestão de cultura da cidade. Fazíamos um documento e entregava na mão de cada candidato a prefeito da cidade, para todos terem ciência do que a classe artística do município desejava. E aí, na primeira gestão, em 2008, a gente ganhou, assim, conseguimos 20% daquele documento. Na outra gestão, mais 10% daquele documento. E aí foi vindo, cada gestão veio colocando um pouquinho dos documentos que foram sendo gerados em gestão, e hoje nós temos uma secretaria que é voltada bem próximo daquilo que a comunidade artística deseja que seja feito em prol dela, né? Então, essa relação ela tem que ser dos dois caminhos, dos artistas para o órgão público, para que o órgão público possa devolver para os artistas aquilo que eles desejam e esperam. E manter uma relação bem próxima. Os artistas eles precisam estar participando do Conselho Municipal de Cultura, que é a forma legal mais correta de você levar o que você deseja para dentro para um órgão gestor, para dentro da Secretaria de Cultura. E participar das reuniões, dos processos, dos grupos artísticos da cidade. Mas aí é o que eu digo como experiência como artista, né? Eu sempre fui um militante, fui atrás de estar junto do processo político-cultural do município e depois do outro lado, como gestor público municipal de cultura. O artista ele precisa de pensar primeiro numa classe, né, num grupo, né, não somente no seu desejo, no seu sonho, na sua subsistência, mas no que é o melhor para aquele grupo, para aquela classe. Né, tem que pensar no coletivo. E depois, eles têm que estar participando junto com a secretaria, com o órgão, colocando as opiniões, as sugestões, mostrando os caminhos, do que ficar só brigando, só batendo. Né? Ser opositor de uma Secretaria de Cultura complica muito o diálogo e o processo de avanço da Secretaria. Eu não estou dizendo que o artista tem que apoiar o governo, né? Ser daquele partido político, apoiar aquele prefeito, não é isso. Ele tem que ser parceiro
no programa cultural do município, independente de... Né? Eu nunca fui partidário de fazer parte de um grupo político, nunca fui para defender bandeira de prefeito nenhum para ser eleito, mas sempre estive junto com os documentos assinados pelos artistas, mostrando para eles o que a classe artística precisa. Sem dúvida, eu cobri o microfone aqui que o cachorro decidiu se manifestar. Acontece. Não, isso é importantíssimo que você está falando. Realmente a gestão pública não pode ser descolada da participação popular, né? Da participação da classe artística, no caso da cultura, e de todas as outras que fazem, enfim, que compõem a nossa sociedade, né? E justamente esse diálogo é imprescindível, porque realmente quem trabalha na secretaria não tem a dimensão, muitas vezes, das demandas de tantos segmentos diferentes. E se as pessoas não se representam nos órgãos legais que estão construídos para proporcionar esse diálogo, ainda que existam falhas nesse processo, né, sem isso não há comunicação, não tem como avançar como você falou da história de vocês aí, né? Isso compreende completamente que isso não tem a ver com apoiar ou não o governo, mas é uma questão de estabelecer diálogo e enfim, delimitar suas demandas, né, para aquela gestão. Nem sempre o artista vai concordar com todo o programa de governo cultural da secretaria. E nem sempre a secretaria vai ter condições de atender tudo aquilo que a classe artística deseja. Mas mas cada um pode aceitar um pedacinho do outro, pode abrir mão um pouquinho, entendeu? Eu te dou isso, a gente segura aqui. Ok, então você me dá isso e eu faço, deixo essa parte aqui. É uma troca, cada um vê o que pode dar e o que pode ficar esperando, porque 100% nunca vai chegar. O artista nunca vai conseguir 100% do sonho dele. Assim como a secretaria nunca vai ter condições de atender 100% aquilo que o artista quer, porque é muito complicada essa questão política, né? Mas alguém disse, eu vi isso uma vez, que disse que política é a arte de namorar, né? Então, é isso, o artista ele tem que ir namorando a política, tem que ir namorando essas questões, porque é no diálogo que a gente consegue mostrar de verdade a opinião e o que a classe precisa e deseja, né? E dessa forma, no primeiro ano que eu trouxe o Lambe Lambe para o nosso festival, nossa, eu passei um dobrado, porque precisava dar certo. Os artistas precisavam gostar da cidade, o público precisava assistir os espetáculos e os artistas locais precisavam de se encantar com o projeto, porque senão, no ano seguinte, não ia dar certo. Eu não ia conseguir colocar de novo no projeto. E aí eu tive que fazer todo um trabalho com os meus amigos, convidando as pessoas, explicando o que era o Lambe Lambe, fazendo matéria para jornal, indo no rádio explicar, para poder fazer com que todo mundo entendesse a ludicidade do Lambe Lambe, aceitasse, desse certo, para que a gente pudesse, a partir daí, então, fazer parte dos outros projetos. Hoje, na Secretaria de Cultura aqui de Cachoeiro, quase todos, eu acho que 90% dos nossos projetos tem uma caixa de Lambe Lambe, tem uma participação. Então, porque as pessoas já entendem o quanto é importante e interessante e curioso e artístico você ter uma caixa de Lambe Lambe dentro de um projeto cultural. Sim, muito bom. Enfim, Cachoeiro é privilegiada de ter alguém dentro da secretaria como você que batalha tanto para que as pessoas consigam acessar linguagens diferentes, né? Infelizmente, essa não é a realidade de todos os lugares, né? É uma pena.
Mas aí é que tá, é que alguns artistas precisam de pensar no coletivo. Não é só o meu, é o que é legal para o grupo como um todo. Então, todas as vezes que eu viajo, que eu vou para um festival de teatro, que eu vou participar de conferências, eu fico procurando, vendo aquilo que é interessante, que vai agradar, que vai agregar à classe artística. E aí a gente traz isso para a cidade. Né? Eu não fico pensando só no artista Lucimar, né? Eu fico pensando no todo mundo. Porque quando um grupo se fortalece, você tem condições melhores de falar para o governo, olha, este grupo vê, entende e espera que seja feito, que seja dado espaço na política cultural do município. E aí fica mais fácil convencer o governo que aquilo é o melhor para a cidade. Muito bom. E nessa experiência sua, aí com o Lambi Lambi, então, em Cachoeiro, como você pode, assim, dividir com a gente dos espaços que o Lambi Lambi pode ocupar dentro dos espaços públicos da cidade, claro, e como ele pode também ocupar os equipamentos culturais, né, das cidades. E principalmente qual é o papel e como a gestão pública, a Secretaria de Cultura e tal, pode garantir as melhores condições de trabalho para esses artistas, né? Principalmente também para os artistas que se colocam na rua de forma independente. Bom, a primeira coisa que eu acho é o seguinte: para o artista ser contratado pelo órgão público, ele precisa de estar organizado através dos seus documentos legais. O artista ele precisa de entender que ele tem uma parte dele da sensibilidade artística, mas ele também precisa desenvolver um outro lado, que é o lado administrativo, que é o lado burocrático, para facilitar a sua vida quando ele precisar de ser contratado por uma entidade pública, porque senão dificulta muito. E nós tínhamos essa dificuldade muito grande aqui na cidade de contratar os artistas para participar dos projetos. A Lei 866 é muito complicada, não. Ela necessita de uma quantidade de documentos absurda, que nem todos os artistas conseguem ter esses documentos. E aí a gente teve a ideia de fazer um cadastro dos artistas, um credenciamento de artistas, de uma forma legal. A gente conseguiu convencer a gestão pública que nós precisávamos de fazer uma lei, um edital, onde nós dizia que nesse edital nós precisamos de ter artista de teatro de palco, artista de teatro de rua, precisamos de ter caixa lambi-lambi, precisamos de ter músico, precisamos de ter pessoal da dança, de palco, de rua. A gente diz tudo aquilo, contador de história, cosplay. Cosplay é outra coisa que eu conheci indo na Comic Con em São Paulo, e aí eu trouxe para a cidade. Hoje a gente tem um monte de gente fazendo cosplay na cidade. E aí nós montamos um edital no início de 2019 para credenciar esses artistas. Porque através do edital de credenciamento, nós colocamos o mínimo de documentos possível para o órgão público poder contratar esse artista, que é uma quantidade bem menor e mais fácil do que pela Lei 866. E aí nós lançamos esse edital e os artistas se credenciaram. Esse edital ele tem duração até dezembro de 2020. Então o artista abre um processo, abriu lá no início de 2019, dizendo, eu tenho uma caixa lambi-lambi que tem essa história, eu tenho um personagem cosplay assim, eu tenho uma peça de teatro que é assim. E aí foi dizendo que ele tinha, botou tudo isso dentro do documento, do processo, encaminhou para a gente. Hoje, todo evento ou ação que a prefeitura desenvolve
que a gente precisa de uma atividade cultural, a gente vai lá no credenciamento, vê quem tem as características daquele evento que a gente precisa, já pega o processo dele, já dá a entrada e já encaminha com o processo. A gente faz um processo só, durante 2 anos, pode contratar várias vezes, quantas vezes nós quisermos, entendeu? E aí, a maioria dos artistas não estavam organizados. E aí, uma forma muito simples é abrir um MEI. O artista, no mínimo, ele precisa ter um MEI, porque aí é um documento legal para ele ser contratado por qualquer órgão público. Ele pode tirar nota fiscal, que é um outro necessidade para você ser contratado por uma empresa, receber um cachê, ser contratado pela empresa pública, você tem uma nota fiscal para dar. E outra coisa que é principal para o artista, que ele não pensa, ele precisa de ter a sua segurança caso ele tenha um acidente. Se ele tiver um acidente, ele não tem condições de ser segurado pelo INSS, de encostar. Ele não vai poder lá na frente se aposentar. Então, quando ele abre o MEI, ele paga, né, o INSS todo mês. Hoje eu acho que está em valor de R$57, se eu não me engano, por mês. 58, alguma coisa. 58. Então, é um valor pequeno em relação à quantidade de imposto que ele não precisa de pagar e fica seguro e ainda tem condições de se aposentar lá na frente. Então, nós conseguimos organizar nossos artistas, a maioria já estão hoje com MEI, são cadastrados, e aí a gente consegue, dessa forma, fazer com que os projetos conseguem ir para frente de uma forma mais fácil, né? E colocamos em todos os editais da cidade que a gente faça, a gente divide, coloca um lambe-lambe, uma peça de rua, uma peça de palco. A gente vai dividindo as cotas da quantidade de vagas, que aí toda a classe artística tem condição de participar. E a gente vai circulando. Se você participou esse mês, no mês que vem você não participa. Participa o seu amigo. No outro mês, vai o outro. E aí, depois que foi todo mundo, a gente volta no primeiro de novo. E aí a gente vai dando condições de todo mundo participar. Mas para isso acontecer, a classe precisa estar organizada, precisa estar representada, precisa estar legalizada, porque aí fica fácil essa burocracia funcionar de uma forma mais leve, mais simples, mais fácil. Entendo. Só uma questão aqui técnica. Você perguntou, desculpa, eu fui para um lado e esqueci do outro lado. Uma outra coisa que é importante, se você tem um projeto de lambe-lambe, por exemplo, o projeto que foi feito ano passado nesse bairro carente, que eram para visitar os centros culturais da cidade. Quando esse grupo de jovens foi visitar a biblioteca pública, o que nós fizemos? Biblioteca pública, livro, histórias. Pegamos a caixa de lambe-lambe, levamos para a biblioteca pública, as crianças visitaram a biblioteca, conhecer o processo, conhecer os livros, sair da biblioteca lá de fora, no jardim da biblioteca, tinha uma caixa de lambe-lambe, e aí eles puderam assistir uma apresentação de uma história, que aí eles fechavam o ciclo da visita dentro da biblioteca com a história assistida da lambe-lambe. Aí, quando o artista que tem um projeto, ele leva uma parte desse projeto para dentro de um centro cultural, para dentro de um espaço público, ele mostra o trabalho dele, ele se relaciona com o órgão público, ele se relaciona com o centro cultural, ele aumenta a visibilidade dele, ele demonstra o quanto o trabalho dele é importante, é social, é educativo, claro, fora a questão do entretenimento, né? Todo trabalho também é entretenimento. E aí você amarra todas as pontinhas, porque você passa a ser visto e ser conhecido. E o seu trabalho é importante.
Então a gente tem que ser esperto, o artista tem que ser esperto. Ele não pode ser esperto só na hora de cobrar, mas ele tem que ser esperto na forma de tratar, se relacionar com o centro cultural, com o órgão público. Então, toda vez que você pensar no projeto, pega um pedacinho dele e leva para dentro do centro cultural. Perfeito. E isso tem muito, a gente tem muito o que pensar nisso, tem muitas vantagens, eu quero dizer, em relação ao formato do Lambe Lambe, né? Ele cabe em muitos espaços diferentes dentro da cidade, como você falou, bibliotecas, foyer de teatro, praças, enfim, qualquer lugar que tenha um cantinho ali, o Lambe Lambe cabe. Se a gente consegue relacionar a apresentação com uma visita, por exemplo, a esse equipamento, ou com alguma outra programação que está sendo relacionada ali, maravilha, né? O artista, ele se apropria realmente daquele espaço e você realmente estabelece um contato com a gestão pública, né? Você tem uma boa justificativa para apresentar lá. Né? Sim. Claro. Então a gente tem que aproveitar isso. A gente precisa de cavar o nosso lugar dentro desse trabalho, dentro da classe artística do município. A gente não pode ficar quieto esperando que o órgão público vá te conhecer, vá te ver, vai descobrir que o seu trabalho é importante, o seu trabalho é legal. Você precisa de ir atrás para se mostrar. Depois que você já está conhecido, já criou uma relação, aí é mais fácil, aí é beleza. Mas até isso acontecer, você tem que correr atrás. Sim. Claro que isso não desobriga a gestão pública de pensar em maneiras dos artistas ficarem mais conhecidos por ela mesma, né? Como você falou, né? Criação de editais, criação de projetos formativos, enfim. Exatamente, com certeza. Eu queria falar uma questão técnica que a Lari me passou aqui. O meu fone está dando um eco, está te atrapalhando? O pessoal está ouvindo bem? Tá beleza. Às vezes para mim volta um eco aqui. Tá melhor? Tá melhor. Pronto. E justamente sobre esses projetos, né, que a gestão pública pode pensar, né? O que é necessário, claro, além desse diálogo que é essencial com a classe artística, o que mais é necessário para que existam mais elaborações de projetos, mais realizações de projetos fomentados pelo poder público, como editais, como festivais? O que precisa para isso aumentar? É só o investimento financeiro das gestões? O que mais? Eu acho que quando você vê um trabalho, um projeto muito além apenas do entretenimento, ele se fortalece muito como importante para o desenvolvimento da cultura do local, né? E a nossa secretaria aqui, a gente, quando vai analisar qual o projeto, a gente, para alguma atividade que a secretaria está realizando, a gente já levou o Lambe Lambe para eventos de tipo inauguração de uma praça. Antes do evento começar, a Cássia já estava lá fazendo as atividades. Né? Nesse quando começou o evento em si, a Caixa parou ali como se estivesse aproveitando a chegada das pessoas para ser mostradas. Quando foi fazer um trabalho social nas comunidades, é a mesma coisa, leva a Caixa. Então, quando o órgão público começa a perceber que uma ação cultural ela vai muito além desse entretenimento, eu acho que isso se torna fundamental. Uma boa conversa, por exemplo, aqui, as nossas caixas, a gente conversa com o público, com a pessoa que vai assistir, antes a gente recebe, conversa rapidamente, né? Você não abre um diálogo, senão você trava a questão. Então você recebe o público,
depois você conversa, dá, né, agradece a participação da pessoa. A gente vai criando esses elos, criando essas relações. E isso, aos olhos do órgão público, é interessante, porque torna aquela ação uma relação mais próxima, mais agradável. Porque o artista, quando ele só chega de cara fechada, artista como um todo, estou falando lambeiro não, estou dizendo assim, o músico, o artista plástico, que é quando ele chega em cima da hora, de cara séria, faz o trabalho, vai embora, não se relaciona com quem está ali, fica muito pouco, né, muito pouco para a questão, né, do que a cultura, eu falo bastante aqui que a cultura, se ela fosse entendida pelos políticos, que ela é como a Secretaria da Saúde, só que ela é a saúde da alma da pessoa, ela cuida da alma das pessoas, da sensibilidade das pessoas, nós teríamos uma valorização da cultura muito maior, ela seria vista com a importância que a saúde da parte física do corpo tem, entendeu? Porque ela ajuda muito nessa questão, porque ela alia muita coisa, ela alia a alegria, o entretenimento, a história, as lembranças, as sensações, o conhecimento, o leque absurdo das coisas positivas que a cultura pode trazer para uma pessoa, né? Então, quando a secretaria, o órgão público, ele monta esse edital, esses projetos, e pensa no que o que ele está trazendo, que ele está contratando para levar para um público, para uma comunidade, e ele tiver no pensamento esse leque de coisas importantes e positivas que o Lambe Lambe traz e agrega a uma comunidade, o Lambe Lambe ganha força. Ele se mostra muito mais importante e necessário para uma atividade desenvolvida, para um programa de governo, porque ele é muito mais do que o entretenimento. E isso depende muito do artista, porque o artista precisa mostrar isso, porque o teatro de palco, quantas centenas de anos, quantos estudos já tiveram, quantas pessoas já defenderam o teatro de palco, o teatro de rua, as artes plásticas, as músicas. E o Lambe Lambe está começando agora, né? Então ele precisa de ganhar o seu espaço hoje. E ele só vai fortalecer esse espaço na gestão pública, na comunidade, dentro da classe artística, se o lambeiro tiver essa sensibilidade de se colocar dentro de todo o contexto da cultura. Sem dúvida, eu concordo 100%. Acho que isso é uma questão muito profunda do nosso entendimento dentro da sociedade enquanto artista, né? Qual é o nosso papel dentro do que se diz cultura, né? Porque muitas vezes a nossa sociedade compartimenta os saberes, né? E às vezes os próprios artistas acreditam nisso, que existe um trabalho em que ele tem que realizar e que aquilo não necessariamente comunica com uma série de outras questões que fazem parte do nosso dia a dia, né? Claro que eu acho que isso vem se transformando muito, né? Pelo menos a maioria das pessoas com quem eu me relaciono dentro das artes é afinado, né, nesse pensamento. No entanto, é preciso ter essa compreensão de que a cultura não é uma coisa diferente da educação, da saúde, né? Isso tudo faz parte do nosso bem-estar, da nossa vida, né? Enfim, a cultura ela realmente precisa ser vista com essa urgência como é vista a saúde, né? A gente está vendo nesse período de isolamento que é sobreviver sem arte, né? E que muitas vezes é colocada como algo supérfluo, algo excepcional, né?
Ninguém viveria assim. E justamente, como a arte pode ser vista como uma questão de saúde pública, né? Assim como uma série de outras questões, não só a arte, como o meio ambiente, por exemplo, né? Como ter árvores na cidade deveria ser considerado uma questão de saúde pública, né? A gente está muito nesse lugar, eu acho. E é preciso, sim, que os artistas também se apropriem desse pensamento, estabeleçam essa relação com a comunidade para ganhar força entre a população e então com os governantes, né? Isso é muito, muito verdade. Agora, também é muito complicado essa consciência vir também dos representantes, né? Muitas vezes a gente faz o melhor naquele espaço e a gente sabe que a política, ela, infelizmente, não passa por esse crivo, muitas vezes, do que é essencial para o bem público, né? E simplesmente por uma questão de acordos, de negócios políticos ali, e que o governante um pouco está se importando com aquela manifestação. Isso é muito triste. No entanto, eu tive uma experiência super, super bonita em São Roque, que a gente foi pela Secretaria de Cultura, por uma funcionária da Secretaria de Cultura, para fazer uma apresentação lá, e por um acaso o prefeito estava passando pela rua, que alguma coisa que estava fazendo lá, que ele decidiu parar para assistir. E aí a gente vê todo aquele esquema da pessoa, né, com todo mundo ali bajulando ele do lado, ele não sabendo bem o que, né, aquela máscara de político vestida, e no momento em que ele senta e que ele assiste a caixa, que ele sai, ele está completamente mexido com o que ele viu. Então eu não sabia bem onde colocar mais a máscara do político e onde se relacionar comigo naquela intimidade. Então acho que a gente tem esse papel também, de dar uma forçadinha nessas estruturas, né? Sim, sempre. É porque, com certeza, a cultura nunca virá como prioridade, nunca não. Até hoje, ela não vem como prioridade, ela não vem como primeiro ponto da pauta para poder ser discutida, sempre as outras coisas vêm antes. É por isso que o artista tem que estar sempre engajado nas conversas, nos conselhos, sempre participando das ações e conversando. Desde os documentos que a gente começou a fazer em 2006, que uma dessas questões da Secretaria de Cultura que você comentou, que é uma questão muito política, um dos tópicos que a gente sempre vinha pedindo é que a Secretaria fosse ocupada por profissionais da área de cultura. Esse era um ponto que estava presente em todos os documentos. Para que não fosse a Secretaria ser tratada como uma moeda de troca, que não fosse um local de cabide de emprego. E aí isso veio, graças a Deus, melhorando, e hoje a gente tem uma quantidade a maioria dos funcionários da Secretaria de Cultura são todos da área artística. Essas coisas não mudam de um ano para o outro, não mudam de uma gestão para outra. É um processo a longo prazo e contínuo. Os artistas têm que estar juntos, unidos, sabendo que é um trabalho para muitos anos, para mais de décadas, para que com o tempo as coisas mudem esse caminho horrível que foi construído ao longo da história, que a Secretaria de Cultura era moeda de troca nas campanhas políticas e sempre serviu para cabide de emprego dos amigos do rei. Pois é. Muito bem, muito bom que vocês fazem aí. Isso precisa ser levado adiante. Os governantes, as gestões, enfim, precisam ter uma visão da cultura realmente como algo essencial, né? Como algo que precisa ser urgente para as pessoas. As pessoas, elas têm urgência de fruir artisticamente, de consumir cultura, até falando economicamente, enfim. Sim, claro. É preciso. Claro, porque a cultura, ela tem muita economia, ela mexe muito com as pessoas. Se você contrata um artista, paga ele um cachê, você não está mexendo só com uma pessoa.
esse artista, se ele é casado, ele tem esposa, marido, ele tem filhos, ele tem uma família, esse dinheiro é repartido com várias pessoas, esse dinheiro ele é usado na economia, no comércio da sua cidade, então você gera o comércio. Então isso é importantíssimo, sempre estar mostrando para o governo que a cultura não é despesa, ela é investimento, investimento social, investimento econômico, investimento educacional, investimento de saúde da alma da população, é investimento. Sem dúvida. Maravilha. Lucimar, já estamos já com mais de 55 minutos de transmissão. Conversa boa. Passa muito rápido. Muito bom ter você aqui com a gente. A gente tem, eu acho que, deixa eu ver aqui, eu acho que talvez dê tempo aqui da gente comentar uma pergunta, uma provocação que a Trágica Companhia fez aqui pra gente, rapidinho. Elas colocaram assim, que gostaria que você comentasse, enquanto gestor público, como apresenta o Lambi Lambi para a secretaria, tendo em vista que não é uma arte massiva, que atende poucas pessoas, se comparado a um show, a um grande espetáculo. Rapidinho, para a gente encerrar. Então, a gente apresentou, a gente teve um evento da Secretaria de Cultura aqui, que era um evento pequeno, num centro cultural, e aí nós levamos uma caixa para lá, para mostrar para eles, convidamos os funcionários da Secretaria de Cultura, convidamos as pessoas que trabalham nessa parte dessa gestão para assistirem, e aí, enquanto se assistia, enquanto esperava o seu tempo, nós íamos conversando, nós íamos explicando, tudo isso que eu falei para você aqui, a gente ia conversando com eles, mostrando para eles a importância dessa situação. E quando a gente faz o evento, que a gente pega e coloca essa quantidade de caixas, né, igual você viu ano passado no festival, e aí você agrega uma quantidade maior de povo. Porque a gestão, a secretaria precisa de saber a diferença entre evento e cultura. São duas coisas diferentes. Evento é uma coisa de massa para centenas, milhares de pessoas. Gestão é coisa para um grupo menor, aonde você vai cativando, formando, mantendo. E isso é com uma quantidade muito menor do que um evento. Então, quando o gestor entende a diferença entre cultura e evento, fica mais fácil essa relação e você manter o Teatro Lambi Lambi dentro das propostas culturais do município. Maravilha. Muito obrigado pela objetividade. Vamos encerrar o Papo Lambeiro antes que o Instagram corte a nossa transmissão. Lucimar, muito grato pela sua participação, foi muito bom. Esse assunto vai longe, se deixar, a gente tem muito ainda que batalhar nesse campo. É muito bom ter você aí como funcionário em Cachoeiro, produzindo tanta coisa interessante, provocando a gente aqui no Papo Lambeiro. Vou aproveitar para anunciar também o próximo Papo Lambeiro, o último dessa segunda temporada, e aí a gente vai pensar como a gente vai organizando a próxima temporada aí mês que vem. Então, na sexta-feira, dia 26, a gente vai receber o João Darte, da Varanda Teatro, de Rio Preto, e a gente vai falar sobre elaboração, escrita e realização de projetos. Então, acho que muitos assuntos que a gente começou aqui, a gente vai continuar com o João, que tem muito a se complementar. Muito obrigado novamente, obrigado a quem está assistindo a gente, obrigado Lari, que estava aqui com as perguntas, interagindo com o pessoal no chat, e um beijo grande, um abraço e fique bem aí em Cachoeiro e força para continuar nesse ano que está tão difícil aí para todo mundo e para vocês, depois de enchente, pandemia, vai passar, viu? Isso aí, eu que agradeço, isso aqui é o meu Lambi Lambi, meu cenário, meus personagens, minha caixinha aqui atrás. Prazer estar com vocês, participar desse projeto lindo, que são essas conversas do Lambi Lambi. Força para todos nós, porque a batalha não é fácil, mas a gente sempre ganha uma ou outra
briga, e aí a gente vai se fortalecendo pelo caminho. Isso aí. Força pra gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até sexta-feira para todo mundo. Até sexta-feira. Abraços.